Olá, estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Muito gratos somos pela sua presença, sua divulgação do programa também, seu estudo da palavra, é o mais importante. A gente quer levar você a estudar a palavra, é um processo da Igreja Adventista Mundial, né? Estudar este mesmo capítulo em todo mundo. Né? A gente cria uma unidade, a gente cria um programa de estudos, né, da palavra de Deus. E vamos lá. No capítulo 1 nós vimos essa introdução, Paulo falando sobre os aspectos positivos da igreja em Colosso. Depois ele vem falando um pouquinho sobre, ele ora, né, pelo povo e fala sobre Cristo. Cristo é tudo, Cristo é o Salvador, Cristo é o Criador, ele é o amado do Pai, ele é a cabeça do corpo. Ele vai repetir alguns assuntos aqui porque este é o tema central. Cristo é o tema central. Cristo não é uma emanação de Deus, Cristo é Deus. E imagine a confusão que aquela igreja em Colosso estava passando, né? Judaizantes, dizendo que, olha, vocês são salvos pelas ordenanças, tem que passarem pela circuncisão e tal. E vem os gnósticos, não, a matéria é má, você tem que preservar a alma, né, aquilo que está dentro, isto é que vai ser salvo, não o seu corpo. Então deixa o corpo fazer o que ele quiser fazer, mas você tem que se preocupar com a sua mente. Olha que coisa mais esquisita, para não dizer outra palavra. E infelizmente tem gente que crê isso hoje, né? Tem duas faces, podemos dizer assim, né? Bom, eu vou na igreja, mas eu tenho minha vida que não tem nada a ver com a igreja, ninguém nem sabe que eu sou cristão na minha vida secular. É assim que eu vou pregar o cristianismo, alguém vai se surpreender quando eu disser, eu sou cristão, você é tão igual a gente, mas que beleza, bobagem. Temos que ser diferentes, amigos. Temos que ser diferentes, amigas. Temos que ser diferentes, irmãos e irmãs. Temos que ser diferentes no comer, temos que ser diferentes no beber, temos que ser diferentes no vestir, no falar, não é? Nós temos um propósito, a gente não está para viver nesta terra, a gente está para viver no reino de Deus, e fazer desta terra, deste momento, o reino de Deus. Não é como se já estivéssemos lá. Então Paulo vai falar um pouquinho agora sobre o interesse que ele tem pelos Colossenses, no capítulo 2. Não vai dar um tiro, não, a pedrada não vai sair mais distante do que o capítulo 1, que nós já vimos. O capítulo 2 até o verso 3 faz parte deste capítulo 1, ou deste tópico que Paulo luta pelos santos. Terminamos falando que ele prega o evangelho, que ele dá uma atenção especial, ele sofre pelos gentios, e ele luta pelos santos, todos aqueles que são separados, todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Esses são os santos, no dizer aqui do apóstolo Paulo. Né? E ele vai dando só para a gente ter esse gostinho desses primeiros versos, são bonitos, né? E diz assim, gostaria, pois, que soubesseis, verso 1, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Olha, e aí ele vai dizer assim, é como se eu estivesse com vocês, não importa se eu estou ou se eu não estou, é como se eu estivesse com vocês, não é? O meu coração está com vocês, nós estamos juntos porque esse é o meu objetivo. Eu não consigo estar aí por razões, né, da prisão, mas eu quero estar aí. Aí ele vai dizendo aqui para que vocês entendam, verso 2. E aqui começa uma nova etapa. A partir aqui do verso 4, é uma sessão doutrinária, é uma sessão didática. Agora, a primeira sessão, nós vimos que é a introdução ali, claro. A segunda, ela é doutrinária, e na realidade essa é doutrinária. Essa aqui é didática. Paulo vai dar algumas explicações para que o povo pudesse entender. Ele diz que os santos devem viver em alerta. Verso 4, assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com fábulas, com mentiras, com falsidades, né? Você tem que progredir na vida do Espírito. Aí que ele diz assim, eu não estou com vocês, mas eu estou com vocês, eu penso em vocês.
né? Como mães, pais cujos filhos viajam, vão estudar fora, não estão juntos ou moram fora, não, mas eles estão lá, né? Estão pensando, estão sempre se alegrando à distância, mas estão vivendo juntos dessa forma, né? E aqui o verso 6, que é um dos versos lindos da Bíblia também, é um convite, aqui uma maneira da gente poder viver em Cristo. Andai nele. Verso 6. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, vocês conhecem a verdade. Por que é que vocês não vão andar na verdade? Vocês já sabem o caminho da salvação. Por que é que vocês vão se distanciar do caminho da salvação? Então, andai nele. Né? Como é que eu posso progredir na vida espiritual? Paulo diz aqui, andai nele. Fiquem alerta. Fiquem alerta. Essa palavra não tem S, né? Fiquem alerta. Andai nele. Fiquem alerta também com relação aos perigos espirituais. Então ele vai falar aqui dos perigos espirituais. Vai falar da astrologia. Cuidado. Cuidado que ninguém vos engane. Verso 8. Que ninguém vos engane, vos venha enredar, né, com a sua filosofia, as vãs sutilezas dos gnósticos. Não importa o corpo, faça o que você puder, a mente, né, a alma. O corpo não tem uma alma, nós somos uma alma. Já falei isso no programa de ontem, né? E aqui diz ainda mais, conforme a tradição dos homens, cuidado, ninguém vos enrede, engane, sutilezas, tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Os rudimentos do mundo, as coisas que o mundo sempre ensinou, vários deuses, que podem não ser deuses que eu faço uma estátua e adoro em casa, mas são deuses de fato. O prazer é um deus, o dinheiro é um deus também. Escraviza as pessoas, os vícios também. Aí já entra o aspecto até químico, né? Psicológico, psíquico, químico. E ele vai seguindo aqui, e vai dizendo, porque nele habita corporalmente, diz aqui, toda a plenitude da divindade. Então, Cristo é divino, é a palavra de Paulo. Ele não é uma emanação. Ele não é alguma coisa que Deus tirou do corpo dele e disse, vai lá na terra. Como os anjos, como eram criados assim. Eles não são espíritos, os anjos não são espíritos cósmicos, deuses que devem ser adorados. E Jesus é um destes que veio à terra para morrer por nós. Não deixe ninguém enganar, porque ele é a plenitude da divindade. Que aparece a palavra divindade, né? Não trindade, mas divindade. Eu gosto dessa palavra divindade. Gosto mais do que trindade. Então, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça. Capítulo 1 nós vimos isso, né? Perdão, é o cabeça. De todo o principado e potestade. Usem as suas provisões espirituais para ficar alerta. E aqui diz, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos. A circuncisão é do coração. Então, ponto, não se fala mais de circuncisão. E aqui vem o verso 12, que é bem legal. É o significado do batismo. Diz assim, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, às vezes eu uso uma palavra de outra versão, né, aqui, mas tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha aqui, que interessante, né? Vocês estavam mortos pelas transgressões, pela incircuncisão da carne, a gente está usando essa expressão aqui. Mas ele perdoou os delitos, verso 13. Vamos aqui ver o quadro. O que é o batismo? Por isso que o batismo não pode ser aspergir na cabeça água, mas o batismo tem que ver com morte, com sepultamento. Não sei se você foi batizado já nas águas. Se você não foi, escreve para mim aqui, para eu te dar uma orientação bíblica sobre este assunto. Escreva para cá, ou peça o curso bíblico, você vai ter aqui. Uma das lições é o batismo, tá bom? Mas não tem problema, pode perguntar aqui.
a importância do batismo. Você morre, sepultado com Cristo, e ressurge com Cristo, uma nova pessoa. Esse é o significado do batismo. A água não tem nenhum poder. Não faz uma oração para que a água possa libertar você, porque não pode. O único ser que pode libertar você é Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo 1, vimos agora aqui, ele é a plenitude de Deus. E aqui diz que vocês foram mortos, sepultados com Cristo e ressuscitaram com Cristo pelo poder de Deus. É lindo isso. Significado do batismo. Então fique atento aí. A importância do batismo. Não é uma coisa simples, não. É uma coisa super importante. Ele perdoa as transgressões, vocês estavam mortos, né? Vai por aí. Vocês estão livres da lei nele. Que lei é essa? Esse verso 14 aqui é danadinho, para a gente ter interpretações diferentes. Olha aqui. Tendo cancelado o escrito de dívida. Qual era a dívida? A dívida contra o pecado? Essa era a minha dívida? Eu sou pecador diante de Deus? Eu tenho como pagar isso? Não. Então como é que eu pagava isso? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Matava um cordeiro, pecava, matava um cordeiro, derramava sangue do cordeiro para apontar para quem? Para Jesus. Porque todas estas ordenanças, não é lei moral aqui não, hein? Todas as ordenanças eram sombra da cruz. Ah, que lindo! Então, tendo cancelado o escrito da dívida, estão livres dessa lei, que era contra vós, claro, e que constava de ordenanças. Não é a lei dos 10 mandamentos. Muita gente usa isso daqui para a lei dos 10 mandamentos, para tirar o sábado. O negócio é tirar o sábado. Tem que tirar o sábado. Tem que arrumar um jeito para tirar o sábado, porque sábado não é o que eu quero. Eu quero o domingo. Então, tendo cancelado o escrito da dívida, agora é a cruz do Calvário, Jesus foi morto, ressuscitou. Que era contra nós, claro que era contra nós. Por isso que ele teve que morrer na cruz. Um cordeiro tinha que morrer por mim. Constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando onde? Na cruz, tem lógica isso. E aqui diz, despojando os principados, as potestades, né? Os principados e potestades, aquilo que se acreditava também em relação ao céu, astrologia. Publicamente expôs ao desprezo, triunfando dele sobre a cruz. Está tudo na cruz. Na cruz está a razão da nossa existência, da vida presente e da vida eterna. Vai ter bastante coisa para falar aqui, o tempo já foi. Então, assim, cuidado. Ele vai usar 2 vezes, ninguém vos engane, verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, dias de festas, luas novas e sábados. Ah, mas que o sábado foi abolido. Não, os sábados cerimoniais, os sábados da lei cerimonial, inclusive o Yom Kippur, né? Esse era um dia importante, apontava para Cristo. Isso daí não precisa mais. Aqui fala dos sábados, está junto às luas novas, festas mensais. Não são festas semanais, como a gente diz, viu? Aqui agora, sábado não tem que guardar. Por que a gente dá uma volta toda só para acabar com o sábado e fica lá? Então tem que acabar com a lei. Não, mas ela pode matar, não pode. Mas guardar o sábado também não, porque mudou. Mudou quem? Mudou um homem. E previsto lá em Daniel. Vá lá, procure Daniel que você vai ver a explicação que nós damos. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que marcava? O sábado não tem nada a ver com cerimônia. O sábado não tem que ver, vamos dizer assim, com a morte de Cristo, com as cerimônias que apontavam a morte de Cristo. O sábado está ligado à criação, à soberania de Deus sobre nós. Ninguém vos engane, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Aqui, pretextando humildade e culto aos anjos, baseado em visões, conversa fiada. Ninguém deve adorar aos anjos. Não vos deixeis escravizar também aqui, se morresses com Cristo para os rudimentos deste mundo, que são todas aquelas formas que apontavam para a cruz. E os rudimentos do mundo são essas coisas que eles acreditavam em anjos, emanações, gnosticismo.
né? Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Para com isso. Não precisa de mais nada que os judeus faziam. Agora temos que olhar para Cristo, a vida mudou. Não manusieis isso, não proveis aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos da doutrina de homens. Quer dizer, eles é que vão dizer para você o que você tem que fazer? Não. Nós temos que olhar para Cristo. E vai falando tais coisas como um efeito, verso 23, tem aparência de sabedoria. Eu queria falar mais sobre isso, não vai dar tempo. Mas essas teorias modernas têm aparência de sabedoria, ou você não crê em Deus, você crê numa emanação, você crê num ser superior, mas não é Deus. Você crê nessa teoria do design inteligente, mas não é Deus. Isso é sabedoria, isso é essa forma de sabedoria. Bobagem, né? Está aqui a palavra dizendo isso. Aí eu vou por causa de mim mesmo, que diz assim, culto a si mesmo. É a minha ideia, falsidade, falsa humildade, rigor ascético. O que é o rigor ascético? Sacrificar o corpo para salvar a alma. Dizem que tem alma, né? Nós somos uma alma. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essas coisas não ganham, essas coisas perdem. Corpo, adoração do corpo, né? Ou adoração da alma, e vamos aí sacrificar o corpo. Bobagens. Vamos ficar com Deus, meus queridos. Nada de filosofia inteligente, zen, então. A palavra de Deus, milenar, já transformou tantas vidas. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a crermos na simples palavra que o Senhor nos deu, nas histórias que parecem coisas terríveis, mas quando a gente vai estudar mais profundamente e vê que existe o mal por trás de tudo, a batalha entre o mal e o bem vai ser vitorioso. Ajuda-nos a crermos na Tua palavra, não em falácias humanas. É o que nós te rogamos por Cristo. Amém.